O mundo dos negócios, agora com o Tati Business. Muito bem, agora são 5 horas e 38 minutos, coluna para você que quer empreender, para você tirar todas as suas dúvidas e também participar conosco a partir de agora no 99211-2125, pelo Facebook da Tati. Quem está conosco é o nosso colunista, o Fábio Menezes. O Fábio está conosco a partir de agora para você, né, consultor de negócios, para esclarecer. E o tema de hoje, hein, Fábio? Boa tarde, são as armadilhas. Existem muitas? Boa tarde, amigos do estúdio, boa tarde a todos os empreendedores. Sim, existem muitas armadilhas, dava pra gente fazer programa aqui até domingo, só falando das armadilhas. Hoje eu separei algumas aqui, talvez sejam aquelas mais recorrentes que eu vejo acontecer no dia a dia, né? Vamos a elas então? Vamos lá então. Primeira armadilha. Existem muitos empreendedores que na verdade não se enxergam como empreendedores. O maior exemplo que eu conheço disso são os profissionais liberais. Então, você tem lá um dentista, um advogado, um fisioterapeuta, pessoas que têm uma atuação técnica, que se formam tecnicamente para aquilo, mas depois, na hora de exercer essa atividade no mercado, ela não se enxerga como empreendedor. E aí, isso dá muito problema porque ela desconhece toda a gestão de uma empresa, né? Então, tem dificuldade de vender, tem dificuldade de separar o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro do empresário. Na hora de contratar, tem dificuldade em contratar pessoas e o problema continua acontecendo com o decorrer da carreira dessa pessoa, porque quando ela vai buscar uma especialização, essa especialização geralmente também é técnica, ou seja, o advogado vai procurar uma área dentro do direito, o fisioterapeuta vai buscar uma área dentro da fisiologia, né? Então eles só se formam tecnicamente e em um momento ele vai buscar uma formação empreendedora. Então isso é uma armadilha, porque nem sempre o melhor tecnicamente é aquele que é mais reconhecido financeiramente no mercado. Então as pessoas acabam muitas vezes, né, sendo impulsivas e se preparando tanto para a parte técnica e não enxergam o todo, né, de gerir uma atividade. Exatamente. E não quero dizer com isso que a parte técnica não seja importante, né? Até porque um produto ruim, ele é mais difícil de ser vendido. E a parte técnica ela é muito importante sim, ainda mais porque eu citei aqui algumas coisas que são profissionais da área da saúde, não é? Então é muito importante que ele se capacite tecnicamente. Mas o que eu quero dizer é que somente a capacitação técnica não é suficiente. Essa pessoa ela tem que se enxergar também como um empreendedor e assim como ela estudou a parte técnica, em algum momento é desejável que ela estude também o empreendedorismo. Como é que ele pode ter visão do futuro, imaginar que o produto dele pode ser ruim tendo visão do futuro? Dá para fazer uma correlação com isso, Fábio? É possível sim. A gente tem que começar a enxergar as necessidades, não é? Então, tudo que a gente compra com base numa necessidade. Se eu tenho fome, eu vou me alimentar para suprir uma necessidade básica. Sim. Se eu vou comprar uma roupa, eu posso estar suprindo uma necessidade básica, que é a nossa comunidade usa roupas, né? Mas eu posso também estar querendo uma roupa de marca, ou posso estar querendo uma roupa para abrigar do frio. Então, tudo é com base numa necessidade. Essa necessidade, ela pode ser fisiológica, ou pode ser mesmo algo moral, não é? E qual é a noção de ver o futuro, então? A gente precisa pensar sempre na necessidade e como é que essa necessidade é atendida hoje. E temos que pensar, olha, essas novas gerações, ou mesmo a solução que nós temos hoje é a ideal? Será que existem outras formas? Então, você que domina uma técnica, você pode, de repente, pensar não só na técnica, mas principalmente em qual é a necessidade que essa técnica supre. E aí é daí que surgem novas possibilidades, novos produtos, novos serviços. Não reservar um capital de giro. É importante pensar nisso também? Na verdade, não é não reservar, nós temos que reservar um capital. É importante? É muito importante. É muito importante, primeiro, conhecer o conceito de capital de giro, não é? Muitas das pessoas sequer têm os controles financeiros que dirá conhecer a necessidade de capital de giro. E eu atendo muitos empreendedores no meu dia a dia que dizem, olha, eu preciso vender mais, ou então eu estou com alguma dificuldade, vou pegar um empréstimo para suprir aqui eu estou negativado, então vou pegar um empréstimo, né? E então eles vão tapar o sol com a peneira, né? Porque muitas vezes o problema é justamente o capital de giro. Se o problema da sua empresa for capital de giro, não é vender mais que vai te ajudar, não é pegar um empréstimo para cobrir um rombo financeiro que vai te ajudar. O que vai te ajudar é entender qual é a necessidade de capital de giro. Se for o caso, você mudar a forma da sua gestão financeira, ou então, né, se for de repente ter que pegar um empréstimo para capital de giro, mas que saiba usar isso como capital de giro e não apenas para cobrir alguma
momentâneo. Então, é muito comum, olha, Fábio, tô sem dinheiro, né, preciso vender mais. Me ajuda a fazer aí uma campanha de marketing para eu vender mais? E se a gente for lá e fizer essa campanha de marketing, mas o problema for capital de giro, essa pessoa vai vender mais e com isso vai aumentar a sua necessidade de capital de giro. Né? Isso depende de cada situação. Claro. Sim, a gente muito que trabalha com interessante. marketing, né, Rodrigo? Exatamente. Tem que pensar nisso daí também. Tem que pensar. Bem interessante. Tem que pensar, porque assim, eu costumo dizer, olha, o cliente, ele sabe aonde dói, mas ele não sabe por que é que dói. Então, qual que é a dor? Ele sente a falta do dinheiro. E ele acha que vendendo mais vai ter mais dinheiro. Mas veja, se numa condição em que você paga à vista e vende parcelado para o seu cliente, Sim. cada vez que você faz uma venda, você vai empregar mais dinheiro seu. Isso seria o conceito de capital de giro a grosso modo, né? Então, veja, cada vez que você faz uma venda, você coloca dinheiro seu no mercado, lá, seja lá para o seu fornecedor, né? Enfim. Então, quanto mais você vender, mais dinheiro seu você está empregando. Se o seu problema era falta de dinheiro, vai faltar mais dinheiro ainda. Agora, dentro desse universo, né, quem está chegando agora é a coluna para os empreendedores aqui no Resumo do Dia. As armadilhas mais tradicionais, tem mais alguma que, trazendo agora, muita gente vai se identificar, que é importantíssimo alertar as pessoas? Tem uma que inclusive tem prazo, né? São as declarações. Então a armadilha é desconhecer as suas obrigações legais. Você desconhecer as obrigações legais não te desobriga delas. Então se você não cumprir com essas obrigações, você vai ser penalizado em algum momento. Então vamos dar um exemplo aqui, que é a declaração de imposto de renda e a declaração do MEI. São duas declarações diferentes e que é muito comum de serem confundidas, né? Então a declaração de imposto de renda, ela tem o prazo agora até 30 de abril para ser entregue, e a declaração do MEI, ela tem até o prazo de 30 de maio para ser entregue. E tem muita gente que faz uma delas achando que é a mesma, né? Então é importante a gente frisar que são duas declarações diferentes. Todo mundo que é MEI, microempreendedor individual, precisa uma vez por ano fazer uma declaração, que é uma declaração de faturamento. É o quanto aquela pessoa vendeu no ano anterior. E ela é obrigatória independente do valor, né? Seja R$0, seja até 60 mil, que era o teto do ano passado. Já a declaração do imposto de renda é uma outra declaração que é sobre a renda, aí não é sobre o faturamento, né? Então existem alguns fatores que fazem com que a pessoa tenha que declarar imposto de renda. Por exemplo, um deles é quem teve uma renda superior a R$28.500 no ano anterior. Veja que uma é faturamento e a outra é sobre renda, é sobre lucro ou sobre o prolabore, né? Então tem funcionários que às vezes têm que declarar imposto de renda e tem empreendedores que às vezes têm que declarar imposto de renda. Então a gente precisa entender a diferença entre essas duas declarações e não podemos perder o prazo, senão certamente será penalizado no futuro. Agora, são situações que, logicamente, não vão fechar uma empresa, mas colaboram para uma desorganização que pode culminar no fechamento de quem está começando a empreender, Fábio. Na verdade, elas podem fechar a empresa sim. Pode fechar sim. Olha, agora, dia 1º de fevereiro, nós tivemos o fechamento de vários MEIs que estavam sem fazer o pagamento da mensalidade e sem fazer a declaração nos anos de 2014, 15 e 16. Então, quem abandonou a empresa, vamos dizer assim, não é? Simplesmente perdeu essa empresa. Deu baixa, não tem mais o que fazer. A Receita Federal foi lá e fechou a empresa. Então, pode haver a perda da empresa sim. Agora, não havendo a perda da empresa, pode haver também o prejuízo, né? Por exemplo, o MEI que deixa de fazer a sua declaração dentro do prazo, que é uma declaração gratuita, inclusive, ele passa a pagar uma multa, que é cerca de R$25 a R$30, dependendo do ano, né? Que é uma multa pelo atraso da declaração. O de imposto de renda, então, pode ser um valor muito maior se a declaração for feita errada ou se perder o prazo. Ok. Muito Tudo bem? bem, muito Obrigado, bem. Fábio, pela presença mais uma vez, pelas explicações sempre muito importantes para todos os nossos ouvintes e telespectadores, e até a próxima quarta-feira. Até a próxima, um abraço. Você conferiu na Tati Business.